Influenciada pela Revolução Francesa e pela Revolta Haitiana, a Conjuração Baiana foi um movimento político popular ocorrido em 1798 em Salvador, na Bahia. Tinha como principais objetivos tornar a Bahia independente, abolir a escravidão e atender aos pedidos da população mais pobre. Além disso, a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro deixou a população baiana em estado de penúria. Objetivava-se fundar na Bahia uma república democrática onde houvesse igualdade. Seus outros nomes, Conspiração dos Búzios e Revolta dos Alfaiates, se dão pelo fato de ter participação de negros livres, escravizados, brancos pobres e mestiços que exerciam diversas profissões, além de ter como principais líderes os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. A revolta ocorreu no dia 12 de agosto de 1798. Salvador amanheceu coberta de manuscritos que proclamavam liberdade, igualdade, fraternidade e república, chamando a população à luta. Um dos principais dizeres era: "Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais." As autoridades, ao ver os panfletos, agiu prontamente e reprimiu as manifestações. Alguns membros foram presos. O governador da Bahia soube que os revoltosos iriam se reunir dia 25 de agosto no Campo de Dique, através de uma denúncia feita por Carlos Baltassar da Silveira. Assim, o coronel Teotônio de Souza aproximou-se com sua tropa e surpreendeu-los em flagrante. Alguns conseguiram fugir. Com isso, o movimento foi desarticulado, gerando 49 prisões. No dia 8 de novembro de 1799, os acusados foram declarados culpados por traição e os principais envolvidos condenados à morte. Foram condenados por enforcamento e depois esquartejados Luiz Gonzaga, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino, seus líderes. Os corpos foram expostos para assustar possíveis subversivos. Os intelectuais e membros da maçonaria foram absolvidos ou receberam penas mais brandas. Sobre os líderes. Luiz Gonzaga das Virgens foi um soldado baiano, mulato e neto de escrava, nascido em 1761, em Salvador. Aos 20 anos, entra para a Força Pública. Já em 1798, ainda na Força Pública, estando cada vez mais isolado dos companheiros de caserna, começa a participar das reuniões secretas que originam a Conjuração Baiana. Acusado de ser um dos autores dos folhetos clandestinos que surgem na cidade, proclamando a República Baiense, e por ter ido contra o governo, acaba sendo executado com enforcamento em 8 de novembro de 1799. Manuel Faustino dos Santos Lira foi um alfaiate baiano nascido em Santo Amaro em 1775 e filho de uma escrava liberta. Em meados da década de 1790, passa a frequentar reuniões secretas nas quais se discutem as ideias da Revolução Francesa e sua possível aplicação na sociedade brasileira. Em 1798, é um dos primeiros a ser considerado suspeito da autoria de panfletos anônimos que conclamam a população de Salvador a declarar e defender a República Baiense. Mais tarde, é encontrado pelas autoridades sendo julgado e condenado à morte. É enforcado na Praça da Piedade juntamente com os soldados Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens e o alfaiate João de Deus. João de Deus Nascimento foi um alfaiate baiano nascido em Cachoeira em 1771. Era filho legítimo de José de Araújo, um homem branco, e de Francisca Maria da Conceição, uma mulher parda. Em meados da década de 1790, começa a participar de reuniões secretas e toma conhecimento da Revolução Francesa. Discute os ideais liberais e sua possível aplicação no Brasil. Acusado de ser um dos autores dos textos anônimos, é condenado à morte e enforcado pelo crime. Seu corpo é repartido em pedaços e exposto em praça pública em 8 de novembro de 1799. Apesar de seu terrível desfecho, a Conjuração Baiana influenciou outros movimentos, como a Independência do Brasil, em 1822, a Revolta dos Males, em 1835, e a abolição da escravatura, em 1888.